שלל לא יחסר. Mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor excede o de rubis. Shalom Adonai, que a paz do Senhor estejam convosco. Aqui é o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, que faz parte das lições bíblicas, cujo título é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É o terceiro trimestre do ano de 2023, que é julho, agosto e setembro, e a lição 7, ela será ministrada presencialmente, querendo Deus, no dia 13 de agosto de 2023. Já quero aproveitar que estamos aqui falando da segunda semana ou do segundo domingo do mês de agosto e desejar um excelente dia, uma excelente oportunidade de paternidade para os pais que estão nos ouvindo. Ser pai é uma dádiva de Deus. Eu tenho 4 filhas que são os maiores presentes que o Senhor Jesus me deu logo depois da salvação, e elas são, eu sempre brinco com elas, o meu tudo. Então, eu sou pai com muito orgulho, com muito amor das minhas 4 moças, e o apóstolo Paulo fala que do mesmo jeito que o homem não é nada sem a mulher, e a mulher não é nada sem o homem, porque ambos vêm de Deus, sabemos que só somos pais porque teve uma mulher, uma mãe, que gerou os nossos filhos. E só somos filhos porque teve uma mãe que nos gerou. Então hoje vai falar sobre a mulher, a feminilidade bíblica, que é a sociedade que o Império do Mal está tentando desconstruir a mulher com os valores da sua virtude, conforme está em Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, que foi a música que nós ouvimos no começo. Antes de prosseguir com a aula, já quero agradecer que há 2 semanas atrás nós gravamos a aula de número 3, e no domingo, antes de ontem, estou gravando essa aula em uma terça-feira, dia 11 de julho, no domingo, dia 9 de julho, que foi a lição número 2, presencialmente na igreja, e aí nós tivemos uma excelente aula com o pastor Ailton, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Vila Helena. Terminando a aula 2, fui para casa e postei a lição de número 3 no Facebook. E hoje, terça-feira, 2 dias depois, já conseguimos computar 220 visualizações. Então, isso significa que esses vídeos estão servindo de grande proveito e de grande valia para muitas pessoas que estão nos assistindo. Nós temos 8 marcações como gostei. Muito obrigado por aqueles que curtiram, por aqueles que estão nos ajudando, nos incentivando a fazer esses vídeos. E dia 24 de junho foi a gravação que eu fiz. Estamos gravando aí com 2 a 3 semanas de antecedência. Tanto que hoje é dia 11 de julho e já estou gravando para o dia 13 de agosto. As outras aulas também já estão disponíveis no canal Gegraptai, onde nós estamos trabalhando com porções de grego bíblico. Porém, no caso de hoje, como se trata de uma canção,
de um poema, Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, nós vamos trabalhar o hebraico. Se eu ler a partir da segunda linha, uma mulher virtuosa não existe. É isso que o Império do Mal tem tentado dizer. Mulher, você não pode ser, como diz o apóstolo, submissa, estar debaixo da mesma missão que o seu marido. Você tem que ser livre, tem que ser independente, tem que ser autônoma. Vamos ver, na descrição da mulher virtuosa, que o sábio Salomão já tinha falado de tudo isso, desse empoderamento feminino sem a mulher deixar de ser mulher, sem a mulher deixar de ser mãe, sem ela deixar de ser uma excelente companheira, uma excelente professora, uma excelente comerciante, uma excelente administradora. Mas, irmão, a Bíblia falava de tudo isso? Falava e ainda fala. Essa ideia de que a mulher está em segundo plano, ela não é bíblica. A Bíblia, ela traz, na sua essência, nas palavras de Deus, um lugar de suma importância para o gênero feminino. A sociedade, sim, que foi constituída de forma patriarcal, essa tem buscado rebaixar a mulher. Mas a Bíblia, na sua essência, coloca ela no mesmo patamar que o homem, porque os dois são obra da criação. Tanto o masculino, que o hebraico chama de zahar, quanto o feminino, que o hebraico chama de kenevá. Zahar ou kenevá. O masculino e o feminino, o homem e a mulher. Então nós podemos ler esse texto novamente, colocando agora a primeira linha. Joia mais preciosa que uma mulher virtuosa não existe. Não mesmo. Como os irmãos já sabem, estamos dividindo essa revista em 3 partes. A primeira, que é a lição de número 1 até a lição de número 5, a leitura bíblica em classe, que é a base dos nossos vídeos. No original, estamos trabalhando o hebraico e o grego. Mas como a leitura bíblica em classe, da lição 1 até a lição 5, está no Novo Testamento, nós estamos utilizando o Textus Receptus, uma versão grega do Novo Testamento. A lição 6, 7 e 8, ela tem a leitura bíblica em classe lá no Antigo Testamento. A lição 6, que foi o vídeo passado, no livro de Ruth. A lição 7, que estamos gravando atualmente, está no livro de Provérbios. E a lição 8, transgênero, está no livro de Gênesis. E justamente a lição de número 7 é a lição que está no centro dessa revista. Já gravamos 6 aulas e ainda temos mais 6 para concluir esse estudo. Então a lição 7 é a lição intermediária. E a lição 9 e a lição 13 volta a leitura bíblica em classe no Novo Testamento. Por isso que eu saudei os irmãos com Shalom Adonai no início do vídeo, porque estamos trabalhando especificamente esse poema hebraico. Na verdade, esse é o segundo material que eu criei entre ontem e hoje para trabalhar com os irmãos. O primeiro estava trazendo a Septuaginta, a Vulgata Latina, o português, o hebraico na sua língua, nos seus caracteres quadráticos, e o hebraico transliterado, com as letras latinas. Então, trabalhando com 5 vezes cada versículo. Hebraico escrito, hebraico transliterado, o português como tradução, o grego na Septuaginta e o latim na Vulgata. Se são 22 versículos, estávamos fazendo uma gravação com 120
10 vezes. Ia ficar muito extenso. Eu quero deixar ele aqui na descrição como primeira tentativa e que os irmãos que tiverem interesse possam utilizar esse material, mas compreendi que para fazer essa aula, para fazer esse vídeo, apenas o hebraico já estava de bom tamanho, porque no próprio hebraico já temos que colocar o escrito, o transliterado e o português. Além disso, vamos fazer os comentários desses 22 versos, porque é um poema, é em verso, dos 22 versos de acordo com a Bíblia de Estudo do Expositor, a versão impressa. Eu procurei em PDF, não gostei, prefiro a versão impressa, que eu ganhei em uma atividade na igreja. Quem trouxe ela foi o pastor Efraim Brito, que é um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. E como nós comentamos, são 22 versos. Coincidentemente, ou providencialmente, o alfabeto hebraico possui 22 letras, ou sefirot. Quem estuda gematria, quem estuda Kabbalah, está familiarizado com essas 22 letras e com o valor numérico de cada uma. O número no hebraico, correspondendo ao valor dessas letras, está do número na sua casa das unidades, do 1 até o 9, sendo que o 1 é Aleph, 2 Beit, 3 Gimel, 4 Dalet, 5 Ain, 5 Rei, 6 Vav, 7 Zain, 8 Reit, com som bem gutural, 9 Teit. Na casa das dezenas, nós temos Yud, que é o 10, Kaf, o 20, Lamed, o 30, Men, o 40, Nun, o 50, Samer, o 60, Ain, o 70, Pei, o 80, e Tzadi, o 90. Deram até agora 18 letras, 18 numerações. Do 100 até o 400, completa o alfabeto hebraico, sendo que o 100 é o Kuf, o 200 é o Reish, o 300 é o Shin e o 400 é o Tav. Em algumas vezes, algumas passagens bíblicas, principalmente no hebraico, nós temos poemas em forma de acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. E esse acróstico, ele está na sequência. O primeiro verso começa com Aleph, o segundo verso começa com Bet, o terceiro com Gimel. É assim que funciona, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias. É assim que funciona, por exemplo, o Salmo de número 119. Porém, o Salmo 119 são porções de 8 versos para a letra Aleph. Depois, mais 8 versos para a letra Beit. E assim até a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Se são 22 letras e 8 vezes que aparecem cada letra, por isso que o Salmo de número 119 tem 176 versos, do 1 ao 8, ou do 1 ao 8, Aleph, do 9 ao 16, Bet, do 17 ao 24, Gimel, e assim por diante. Quando Jesus Cristo aparece para o apóstolo João, ele fala
Eu sou o Alfa e o Ômega. O grego poderia escrever Rego, Remi, Aleph, Kai, Ômega, ou Alfa, Kai, Ômega, em hebraico. Anori, Aleph, Ve, Tav. Então, ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. É assim que está escrito Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. Provérbios 31, ele tem um artigo no Wikipédia em inglês e em mais 3 línguas, em mais 3 idiomas, que é o chinês, o indonésio, ou Bahasa, e o francês. Não tem ele, por exemplo, em português. Mas nós fizemos uma tradução livre, utilizando o Google Tradutor, que diz assim, esse artigo do inglês. Provérbios 31 é o capítulo 31 e último do livro dos Provérbios, na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os versículos 1 a 9 apresentam o conselho que a mãe do rei Lemuel deu a ele sobre como um rei justo deveria comportar-se ou deveria reinar. Os versos restantes detalham os atributos de uma boa esposa ou de uma mulher ideal, do verso 10 ao 31, o poema em hebraico. A última seção também é conhecida como Eshet Ha'il. O artigo continua falando. Texto. O texto original foi escrito na língua hebraica. Os 9 primeiros versículos, as palavras de Lemuel. Nesta parte, uma rainha-mãe, não identificada, dá instruções a seu filho, o rei Lemuel, sobre seu dever de administrar a justiça, usando o apelo ao seu respeito filial, a uma mãe e seu nascimento como resposta a uma oração, está lá no versículo 2, a mãe adverte o rei contra a promiscuidade sexual e a embriaguez, versículos 3 a 7. O 8º e o 9º versículos são um apelo contra a desigualdade e a injustiça. Agora vamos para o nosso poema. Os versos 10 a 31 deste capítulo, também chamados de Eshet Ha'il, mulher valorosa, formam um poema em louvor à boa esposa, uma definição de uma esposa perfeita, ou mulher ideal, na nação de Israel, que é uma dona de casa trabalhadora, uma empresária astuta, uma comerciante empreendedora, uma benfeitora generosa e uma professora sábia. Esta mulher de valor foi descrita como a personificação da sabedoria, ou em alguns, sentido como uma descrição de uma classe particular de mulheres em Israel, Pérsia ou na Grécia, na sociedade helenística. Alguns veem isso como um elogio dirigido do marido para sua esposa. É um dos 13 poemas acrósticos de Aleph a Tav, alfabéticos da Bíblia, onde cada linha começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. O teólogo de Aberdeen, Kenneth Aitken, observa que, em vista das advertências contra as mulheres retratadas como perigosas ou adúlteras nos capítulos 1 a 9 de Provérbios, é apropriado que o livro termine dirigindo a atenção dos futuros noivos para a esposa ideal. Por exemplo, lá no versículo 30, o encanto é enganoso e a beleza é passageira,
Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A chave, então, para a diligência, perspicácia, bondade e sabedoria da mulher está em seu temor ao Senhor. Uso do poema de Provérbios 31. Este capítulo é recitado na noite de sexta-feira, antes do jantar de Shabat, em alguns lares judaicos. O capítulo foi enfatizado dentro do movimento bíblico feminino, e vários livros foram publicados sobre a mulher de Provérbios 31. Nós cremos na lição de número 4, quando fala da dessacralização do útero ou do bebê no ventre materno, que Maria, a Virgem Maria, quando ela soube da gravidez, da concepção miraculosa do seu filho, anunciado pelo anjo Gabriel, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim a sua vontade. Ela não quis rejeitar aquele filho. Ela não levou em consideração que, como ainda era virgem e estava prometida a José, se descobrissem que, mesmo no seu noivado, não tendo relações com José, como teria depois, ela se encontrasse grávida, ela poderia ser apedrejada. José, por exemplo, tentou refutar esta mulher, mesmo que em segredo, porque ele era justo e não a queria difamar. Mas ela poderia: eu não quero. Pelo contrário, ao descobrir que se tornaria mãe, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. É a alegria da maternidade presente em Maria e também em Isabel, como nós vimos na lição de número 5. Poema Eshet Ha'il, que começa no verso 10 e vai até o 31. Vamos usar um vídeo, que eu quero até colocá-lo aqui na descrição, de Renato Grum. O Renato, ele coloca que o autor desse poema é o Shlomo Melech, o rei Salomão. A mãe do rei Lemuel orienta ele do versículo 1 ao versículo 9. E parece que, a partir do 10 até o final do livro, é Salomão que retoma a sua escrita. E Renato Grum, ele traduz e coloca as legendas. Eu quero utilizar esse material muito rico para falar desses 22 versos. E aqui nós temos, na primeira linha, a letra hebraica. Na segunda linha, com a mesma cor, o amarelo, a forma do hebraico quadrático, ou escrito. Em laranja, nós temos o hebraico transliterado. E em branco, nós temos a tradução, que vai ir bem próximo daquilo que é uma tradução mais fiel ao hebraico. E vamos também utilizar a Bíblia do Expositor com os comentários de Jimmy Swaggart. Aleph. Eshet Ha'il Mi Imitsa. A mulher virtuosa. Quem a achará? Essa palavrinha mi é quem, ou quem é como. Por exemplo, no nome Mihael. Quem é como Deus? Então, é a pergunta quem.
Quem achará esta mulher valente, valorosa? A palavra virtuosa não é limitada em seu significado no hebraico, como é em português. É um termo que denota tudo o que sugere caráter e habilidade. No sentido espiritual, a descrição com respeito à mulher virtuosa também pode ser aplicada à igreja e ao que ela deve ser. Verachok mipinim mihrah. Esse CH, a fonética dele é sempre o heit, o H bem gutural, raspando bem a garganta. Por isso que nós fazemos a leitura dessa forma. Verachok mipinim mihrah. O seu valor, o valor dela, é maior que o de muitas pérolas. Se algumas traduções falam que é maior, excede o de rubis, seria mais prudente dizer é maior que o de muitas pérolas. Versículo 11, ou melhor, continuando, o versículo 10. Pode ser aplicada à igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Letra Beit. Batar, Ba, Lev, Baalar, Veshalal, Lo, Yexar, o Yersar. O coração do seu marido confia nela, e fortuna não lhe faltará. O comentário do versículo 11. Ele tem confiança absoluta na fidelidade dela. Então aqui, Lev é coração, ou estar junto de. Baalar, Baal é marido, e Baalar é o marido dela. E as duas últimas palavras, Lo e Ersar. Sabe onde vai aparecer essas duas palavras? No Salmo de número 23. Adonai, Laai, Roi. O Senhor, pastor meu. Lo Yehisar. Não faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lo Yehisar. Então o coração do seu marido confia nela, e fortuna não lhe faltará. Letra Gimel. Gamalati, Hu Tovi, Velo Ra, Kol Yemei Hayeha. Então, trata ele, Tove. Tove é bom, Tove é bem. Então, está tratando ele com bondade. Lo, não, Ra, maldade. O mal. Trata ele com o bem, com a bondade, não com a maldade. Kol, todos. Riemei, vem de Ion, dia. Todos os dias, Hayeha. Hayá é vida. Hayeha, a vida dele. Então, trata ele bem e não mal todos os dias da sua vida. Comentário. Ele é abençoado pelo empenho incansável e indefectível dela, que durará todos os dias de sua vida. Quarta letra é o Dalet, o nosso D. Darsha, Tsemer, Ufstim, Vataas, Besheftes ou Beheftes, Kaperá.
ela mesma busca lã e linho e trabalha com a força de suas próprias mãos. Vamos ver mais para frente que kaf é mão, kaperá com as suas próprias mãos. Então ela é uma mulher valorosa, ela é uma mulher que põe as suas mãos no trabalho. Ela se esforça para não desperdiçar o dinheiro e, com boa vontade, trabalha com as suas mãos, não se deixa levar pela preguiça. Quinta letra, Re, que é o nosso H. Haita kanioti, soher, mimerhak tavi lachma. Ela é como os navios dos mercadores, trazendo seu mantimento de longe. Se ela compra algo, ela o faz com o pensamento de usar algo disso e de vender o restante para pagar pelo que ela usou. Então, ela é, entre todas as coisas que já citamos, uma excelente administradora. Letra Vav, número 6. É o nosso V. Vatakam, Beod, Laila. Vatiten, Teref, Leveitar, Verrock, Lenaroteiha. Ela levanta-se enquanto ainda é noite. E como que é noite no hebraico? Laila. Para dar comida à sua família e ordem às suas servas. Ela comanda e conduz a sua casa e espera que todos em sua casa sigam o seu exemplo e ao que eles fazem. As criadas, o marido, os filhos seguem esta mulher como seu exemplo, como sua referência. Número 7, letra Zain, é o nosso Z. Zam mar sader, vetkachehu, mipri rapeiha, natar karen. Ela contempla um campo, o sader, e o compra do fruto mipri de suas mãos, rapeiha, ela planta uma vinha. Ao versículo 16. Ela constantemente está planejando como prover para a sua família. Então, o plantar com as mãos a vinha é o colher com as mãos o fruto, sempre preocupado com o mantimento da sua casa, da sua família. Número 8, letra Heit, que é o nosso R gutural, H gutural. Hagirá, Beoz, Matneiha, Vat Amet, Zeroteiha. Ela cinge os seus lombos com ânimo e aumenta a força dos seus braços. Versículo 17. Ela mantém a sua família e a si mesma com uma saúde ótima, com alimentação apropriada e a roupa adequada. E a última das nossas unidades é a letra Teit, é o nosso T. Tamar, Kitov, Sahra, Lo Irbe, Balaila, Nera. Ela prova e vê que é bom. Ela prova e vê que é bom. Boa a sua mercadoria, Tov. A sua lâmpada, Ner é lâmpada ou lamparina. Balailar, de noite. Lo irbe, não se apaga. E sua lâmpada nunca se apaga à noite.
lo irbe balaila nerá. Começamos com as nossas dezenas. O Yud, representando o número 10, é o I. Yadeiha, Shilha, Bakshur, Verhapeiha, Yadeiha, Shilha, Bakshur, Verhapeiha, Tamhu, Faler. As mãos dela estão na manivela, e suas forças na roca de afiar. Ou em uma outra tradução, na roca e no fuso. Ela sabe costurar, ela sabe bordar. Aqui é o verso 19. Tudo isso era parte da roca, uma máquina antiga, artesanal, usada para tecer com fios da lã e do algodão, a fim de, posteriormente, produzir tecidos para roupas. E isto demonstra o empenho e a habilidade dela. O anterior, o versículo 18, diz que ela produz sempre um produto de qualidade. Kaf, que é a letra da mãozinha. Kapeha, as mãos dela. Nós vemos em vários versos desse poema que tudo através das suas mãos. E o Kaf está assim. Kapar, Parsa, Leani, Veiadeiha, Shilha, Leevion. Então essa letrinha que representa o número 20 diz que ela abre a mão para o pobre e seu braço estende ao necessitado. Embora ela trabalhe duro pelo seu dinheiro, não deixa de ajudar o pobre e o necessitado. Ela o faz porque sabe que Deus honra tal atitude. Número 30. Lamed. É a nossa letra L. Lotirá, laveitar, mishaleg, kikol, veitar, lavesh, shanim. Ela não teme o frio pelos membros de sua casa, pois todos estão vestidos com lã escarlate, que era um produto finíssimo. E ela vestiu todos na sua casa, e eles não têm mais frio. Ela está preparada para o inverno vindouro, com roupas adequadas para todos os da sua casa. Ela se previne. As dificuldades que se aproximam não a encontram despreparadas. Que cor veitar. Que é para. Cor todos. Veitar vem de beit, a casa. Ar dela. Isso é para todos os da sua casa, não somente para ela. 40. É o Mem, a nossa letra M. Marvadim, Astar, Lar, Sheshe, Vargaman, Levushar. Ela faz para si cobertas de linho fino, e de púrpura é o seu vestido. Embora ela seja muito conservadora, economicamente falando, ainda assim, o dinheiro não é o seu Deus. Por isso, ela não é mesquinha para prover coisas para o seu lar e para sua própria vestimenta pessoal. Ela se adorna de uma forma muito elegante, com cobertas de linho fino para sua casa, de púrpura é o seu vestido para si. Ela é sempre uma mulher bem vestida, bem adornada. Ela não é mesquinha para prover coisas para o seu lar e para sua própria vestimenta pessoal. Vive de acordo com a sua estação na vida, como alguém abençoado por Deus, uma filha de Deus. Num, que é o número 50,
é a nossa letra N. Nodar, Bashearim, Baalar, Bishvito, Im, Ziknei, Haaretz. Seu marido é conhecido nos portões da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Então aqui nós temos o Bashaar, as portas ou os portões, Baal, marido, Lar, dela, com o marido dela, Bishvito, quando ele senta, no meio, Im, Ziknei, Zaken, são os velhos, são os anciãos, Aretz, da terra, com as pessoas daquele local, com as pessoas de honra, com os anciãos daquele local. Então ele é conhecido como uma pessoa abençoada por ter uma esposa como ela. Assim como seu marido foi guiado na escolha dela, ela foi guiada pelo Espírito Santo na escolha dele. Ele é um líder na comunidade, porque tem uma pessoa que o ajuda. Não somente em casa, mas vamos ver que, ao longe, ela honra seu marido. Ela trabalha, como já vimos, no campo, na indústria, no comércio. Ela ajuda os pobres e necessitados. Ela é uma pessoa social também. E por ela ter a sua devida honra, o seu marido é também uma pessoa honrada. Dizem que a mulher é 50% do ministério do homem. Errado. Ela é 100% do seu ministério. Tanto que se uma mulher recusa a seguir o ministério que é do casal, que é da família, o homem, além de encontrar dificuldade, muitas vezes acaba nem podendo exercer aquilo para o qual Deus o chamou. 60 é o Samer, é a nossa letra S. Sadim Astar Vatim Kor Vahagor Natna Laknaani. Ela fabrica roupas brancas e as vende e provê cinturões aos mercadores. Outra vez, a habilidade dela nos negócios a coloca ao mesmo nível do seu marido. O Espírito Santo não dá a ela uma posição menor. Ela é capaz de ser uma líder diligente e de tomar decisões corretas. Vamos para o número 70, Ain, que para nós é uma pausa, não tem um som, o Ain. É o número 70 e diz assim no hebraico: Os ve-hadar levushá vatishak leion aharon. Força e esplendor são suas vestes, e sorridente aguarda os seus últimos dias. Tudo que ela produz é feito com qualidade. A sua mercadoria é procurada em toda parte do mundo. O 90, o 80, melhor dizendo, é o P, ou Fe, representa a boca. Pirá, Patha, Bechochimah, Vetorat, Chesed al-Leshonah. Ela abre sua boca com sabedoria, e a Torá da bondade está em sua língua. Então, Patha, a sua boca. Bechochimah, Chochimah é uma das sefirot da Kabbalah. Significa sabedoria. Então, ela abre a sua boca com sabedoria. Vetorat. Torá vem da Torá, que é o mandamento, a orientação, a instrução, a lei. Chesed, bondade, misericórdia, graça. Então, a Leshoná. Estão onde? Leshon. O hebraico é o Leshon HaKodesh. É a língua santa, língua sagrada.
Então, seus ensinamentos, a sua orientação, seus mandamentos estão cheios de bondade e graça na sua língua. Vamos para o 90. Tzadi. É uma letra que sempre está representando a justiça. Para nós, é o T e o S. Tse. Tsofiar. Halichot. Beitar. Velechaim. Atzilut. Lo Tohel. Ela atende às necessidades de sua casa e não come o pão da preguiça. No hino nacional de Israel, no Hatkivá, na esperança, o último verso da primeira estrofe é Ain Letzion Sofia. Ain, olhos, Letzion, para Sião, Sofia, ela volta. Então ela volta os olhos para Sião. Ela atende para o que está acontecendo lá. Então ela atende Halichot, as necessidades. Beit, casa. Beitar, para sua casa. Ve e lechem, o pão. Atzilut, o pão da preguiça. Lo, não. Tohel, não comerá. No verso anterior, embora esta mulher virtuosa, que tem um valor acima das pedras preciosas, seja apontada pelo Espírito Santo como uma líder diligente, com impressionantes e assombrosas habilidades, mesmo assim, a boca dessa mulher fala com sabedoria. Apesar de todas as suas qualidades e riquezas, ainda assim, a sua língua não é áspera, e sim sempre benigna. No Tzade, no versículo 27, embora ela seja grandemente abençoada, não há lugar para a preguiça, nem no seu modo de pensar, nem no de agir. Em essência, a diligência nunca cessa. Agora vamos para a casa das centenas. São os 4 últimos versos. 100, 200, 300 e 400. O 100 é o Kuf. Também representa a letra Q ou K. Kamu, Vaneiha, Vaias Ruha, Baalar, Vaihalar. Seus filhos se levantam e a abençoam, e seu marido a louva, dizendo. Então, aqui embaixo, Baalar, Baal, marido, lar dela, seu marido, vai ralar, a louva, ralar, halel, salmodiar, louvar, cantar, salmos, Tehelim, vem da palavra halel ou halar, louvar, bendizer. Não se pode elogiar o suficiente tais mulheres. Batseba foi verdadeiramente guiada pelo Espírito Santo e grandemente inspirada para que a instrução que ela deu ao seu filho, Shlomo Melech, ao rei Salomão, fosse escrita. Ela era uma boa mulher. Vamos para o número 200. É o Reish, o nosso R. Rabot, Banot, Asu, Hail, Veat, Alit, Al, Kulana. Muitas mulheres. Rabá significa muitas. Tanto que Rabi significa aquele que é muito estudado, aquele que é muito honrado. Rabi, professor, mestre. Rabá, muito. E Rabot, muitas. Banot, mulheres ou filhas. Asu, Hail, adquiriram
Rair, da mulher virtuosa, adquiriram virtudes. E ou mas, tu, a todas, está sobre todas. Al, kulana, kol, tudo, kulana, todas elas. Então, muitas mulheres adquiriram virtudes, mas tu, a todas, és superior. Isso é o que o marido diz para sua esposa. Parece que o marido dessa mulher virtuosa é quem fala neste versículo. Ele afirma que muitas mulheres têm agido de forma virtuosa, mas esta, a que Deus lhe deu, é uma mulher amorosa, que supera a todas. Levando-se isto em conta, Davi fala essas palavras a respeito de Batseba. Assim é Deus, assim é a graça. Vamos para o último verso, Shin, que representa 300 e pode ter o som de S se o ponto estiver na terceira perninha, ou X, ou SH, se estiver na primeira perninha. Ele, sem o ponto, representa o Shin, que é o SH, Sheker, Hachaim, Vehevel, Hayofi. Enganoso é o encanto, e a beleza nada vale. O número 300 é o versículo de número 30 de Provérbios 31. E aqui não há comentários na Bíblia do expositor Jimmy Swaggart. Enganoso é o encanto, e a beleza nada vale. Vamos então para o último verso. Aliás, continuando o verso 30. Isha irat Adonai hititi halah. Mas a mulher temente a Deus, esta sim para sempre será louvada. Ri, como Isha, como mulher, Irat, como aquele que teme, Adonai, ao Senhor, Ri, que é o futuro, Tit Halá. Halá será louvado, que é um verbo na sua forma reflexiva. Ela será louvada, porque ela teme ao Senhor. Nós vemos no Salmo de número 128, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irás bem. Então, aquele que teme ao Senhor, esse sempre será louvado. As suas atitudes serão louvadas. As suas atitudes, elas serão de um bom caráter. Elas terão o brilho para que o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas. E agora sim, vamos para o último verso, letra Tav, que é o nosso T e representa o número 400. É a letra Z do alfabeto latino, é a letra ômega do alfabeto grego, a letra Tav no alfabeto hebraico, última letra. E para nós, tem o som de T. Tinu lar, mipri yadeihar. Dai a ela o fruto de suas mãos. Tanto o verso 30, e continua. Veia aleluia, Bashearim Maseiha. Aqui nós temos uma palavra muito conhecida no português. Aleluia, louvai ao Senhor. Então, louvem ela, diante das portas, Bashearim, Maseiha. Vem ma, ou mi, quem, ou aquilo que, e assé, ou assá, aquilo que foi feito, aquilo que tem sido feito. Veia aleluia, Bashearim Maseiha. Louvem-na nos portões da cidade pelas coisas que ela tem feito. O comentarista da Bíblia do expositor diz
Estes 2 versículos que encerram este capítulo são a conclusão do Espírito Santo, não somente para este capítulo, mas também para a mensagem em todo o livro de Provérbios. A mensagem é: o temor do Senhor assegura o favor permanente, a formosura moral, a aprovação pública e a recompensa eterna. Parabenizamos as mulheres que são virtuosas, aos homens que têm essas mulheres como esposas, e através de suas obras como dona de casa, como professora, como administradora, como generosa, todas essas características, que o Senhor continue abençoando sua vida, minha irmã, e que possa ser sempre esse canal de luz para a vida dos seus filhos, para a vida do seu esposo, para todo o seu lar e para toda a sociedade. Autoria desse poema, Shlomo HaMelech, Rei Salomão. A tradução e legendas é do Renato Grum. E o vídeo nós vamos colocar aqui na descrição. Algo interessante da construção desse poema é que ele está dividido por tema em 15 partes. E do A até o G são os 7 argumentos. Argumento 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o 7. E o H, o 8º, que é o centro, é a mensagem central. E aí ele vai retornando, rebobinando. Quem é antigo sabe o que é rebobinar. Do A até o G em ordem inversa. G, F, E, D, C, B, A. Então tem essa estrutura, esse poema. Vamos acompanhar aqui que o verso de número 10. Alto valor de uma mulher sábia. É o mesmo do último tema, que é o verso 30 e 31. Alto valor de uma mulher sábia. Então, verso 10. Mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor muito excede ao de rubis. E o último verso. Enganosa é a beleza, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então aqui fala dessa mulher que será louvada da sua beleza, não somente da sua beleza, da sua formosura, mas do seu temor a Deus e do seu trabalho. O tema B, ela traz alegria ao seu marido, está no começo, versículos 11 e 12, e está lá no penúltimo tema, versículos 28 e 29. Sendo que, na etapa final do poema, ela traz alegria ao seu marido e aos seus filhos. Versículo 11 e 12. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E lá no fim, de trás para frente, levantam-se seus filhos e a chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Tema C. Trabalha diligentemente. E não só trabalha diligentemente, zela incessantemente pelos costumes de sua casa. Versos 13 a 19 e 27.
Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. E lá na segunda parte, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Tema D, está de verde. Ajuda ao necessitado. Tem compaixão. Esse é o verso 20. E o verso 26, ajuda aos outros com sua sabedoria. Então ela está ajudando. D. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Verso 20. E abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então ela não somente ajuda com os bens materiais, mas também ensina com sabedoria, dá bons conselhos. O tema E, de laranja, é não teme as adversidades, presentes ou futuras. Ela está tranquila em relação ao seu futuro. Não teme a neve na sua casa, a parte A do verso 21. E se alegrará com o dia futuro. Tema F. Zela pelo cuidado com os filhos, com a sua família. Zelo pelo cuidado dela mesma, com força e dignidade. Está no verso 21, parte B, e no verso 25, parte A. F. Porque toda a sua família está vestida de escarlata, então ela zela pela forma como sua família está vestida. E F. A força e a honra são seu vestido. Parte A do verso 25. G. Zela pela sua casa. Parte material. G. Zela pela provisão material da sua casa. Verso 22 e verso 24. No verso 22, faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Somente os reis e os nobres da época se vestiam como tal. G. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Olha que mulher que administra bem, que comercializa bem. E agora o tema central: gera respeito público ao seu marido. Se lá no começo diz que o coração do marido está nela confiado, e lá no final diz que ele pode sentar com honra porque tem alguém, existe uma sociedade, as portas da cidade, que estão louvando essa mulher pelo seu trabalho. O tema central é: gera respeito público ao seu marido. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Ele é honrado, porque ela é uma mulher de honra. Então, voltando aqui, essa é a estrutura do poema, de A até G é a primeira parte, H é a parte central, e do G até o A é, na ordem inversa, a reconstrução do pensamento, do raciocínio do poeta. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta. No ato criativo, como a imagem divina
foi distribuída para Adão e Eva. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Então, nada de dizer que a Bíblia ela é machista, mas infelizmente ela mostra como uma fiel fonte histórica que a sociedade de sua época, e por que não dizer também a de hoje, ainda é machista. E muitos utilizaram a Bíblia para provar esse sexismo social. Mas a palavra de Deus, a ordenança divina, seja nos mandamentos, seja nas bem-aventuranças, seja nas epístolas, todas elas falam que o mesmo valor que o homem tem, a mulher também tem. Criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Segunda questão. No século XIX, o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? No século XIX, acontece na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicam direitos iguais aos homens. 3. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, um só marido para uma mulher e uma só mulher para um marido, heterossexual, macho e fêmea, zahar, hu, nekevá, e indissolúvel. Só foi dada a carta de divórcio pela dureza do coração do homem, tendo o homem como líder da família e a mulher como a sua principal auxiliar, adjutora. 4. Cite ao menos 2 características da mulher virtuosa como mãe. É uma mãe dedicada, diligente e protetora, zelosa. 5. Cite ao menos 2 características da mulher virtuosa como administradora. Fazer negócios e administrar a produção. Então está sendo quebrado hoje na sociedade uma frase que diz que o lugar de mulher é no fogão, o lugar de mulher é na pia. Graças a Deus, esse pensamento está se aproximando novamente da palavra de Deus. Que o lugar da mulher é onde ela quer estar, porque o lugar dela é lugar de honra. Quando nós vemos a ação das mulheres no ministério de Jesus, nós ficamos admirados. Joana, mulher de Cusa, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João, a própria Maria, mãe de Jesus, Tiago, Judas e José e Simão, tem 5 filhos ali. Nós vemos as mulheres auxiliando no ministério de Paulo, como Priscila, esposa de Áquila, como Chloe, como Evódia e Sintique, tantas outras mulheres ricamente abençoadas e prontamente dispostas a ajudar na propagação do Evangelho. Não sei se o vídeo Eshet Ha'il que nós usamos, ele tem direitos autorais. Já falei que vou colocá-lo na descrição abaixo, juntamente com a Septuaginta e a Vulgata Latina. Mas vamos aqui novamente mostrar a transliteração trabalhando com essa música de fundo. אשת חיל
שלל לא יחסר.